A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última lição desse quarto trimestre aqui da classe dos jovens, nesse trimestre que estudamos sobre o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E nessa última lição nós vamos trabalhar sobre Jesus, o modelo de líder, esperando muito que Deus te abençoe. Essa lição cai exatamente no dia 25 de dezembro e eu desejo a você um Feliz Natal, um ano novo abençoado, que Deus edifique você, sua casa, que Deus então abençoe a sua família de uma forma poderosa. Estamos aqui intercedendo e orando por você, ore também por nós. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária em Cristo Jesus. Que Deus te dê um ano novo abençoado para a glória e honra do nome do Senhor. Isso é bênção. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero te conhecer e te receber por aqui. Lembra também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa no canal disponível aqui para você. Fica atento, acesse o nosso material e, claro, compartilhe para edificar vidas em Jesus. Aproveita também e lembra que nós temos um material extraordinário para poder te abençoar, que é o Facilita EBD. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar slides, essas coisas, eu tenho tudo isso pronto, preparado para você através da nossa assinatura no Facilita EBD. Se você se torna um dos nossos assinantes, você tem o benefício de receber esses materiais, como, por exemplo, o próprio PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, o esboço da aula que eu preparo com os versículos e argumentos a mais além da lição. Quem se torna assinante do Facilita tem o benefício de receber alguns bônus, nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica, o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Gente, vale muito a pena. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, já para te abençoar nesse próximo trimestre também. E estão, claro, em um comentário abaixo, então analisa, fica à vontade, que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre, desejando a você um Feliz Natal e um ano novo abençoador sobre a tua vida e tua família. Nesse trimestre nós estudamos sobre o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E a última aula, a aula de hoje, trata sobre Jesus, o modelo de líder. Gente, que coisa rica que nós temos aqui hoje. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. Primeiro, o texto principal. É importante você apresentar o texto principal que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Apresenta também o resumo da lição, faça essa leitura com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em João, capítulo 13, versículo 1 ao 15. Lê esse texto compassadamente, em sala de aula, e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Lembrando a você que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia aqui no canal. Você tem acesso ao nosso material e toda terça-feira ao meio-dia é o dia da classe dos jovens, tá? Então toda terça ao meio-dia a gente está por aqui ministrando uma aula para você com antecedência, para você se preparar, organizar o teu material aí para edificar vidas em nome do Senhor Jesus. Então não esquece, toda terça ao meio-dia a gente está por aqui ministrando uma aula abençoadora para você em Cristo Jesus. Jesus, ele é o maior líder de toda a história. Nunca houve alguém com a vocação tão suprema, tão maravilhosa e com um ministério tão eficaz
de liderança e exemplar como o ministério de Jesus. Então, Jesus é o alto padrão de liderança. Já que a gente está finalizando o ano e nesse último trimestre trabalhamos sobre esses perfis de liderança dentro da Igreja de Cristo. Jesus, ele é um líder de consciência clara a respeito da sua pessoa, ele sabe quem ele é, ele também conhece a sua missão, ele sabe o seu dever em preparar discípulos, ele também prepara esses discípulos para que esses discípulos continuem a sua obra. Então Jesus é o alto padrão de liderança. Nós vamos aprender a respeito da liderança de Jesus como o principal líder, que o próprio Cristo, até no seu ato de humilhação, ele nos ensina que ele obedeceu o Pai como líder. Ele reconheceu a autoridade do Pai. Em todas as suas escolhas ministeriais, rumo ao Calvário, Cristo então dá um exemplo extraordinário para os seus discípulos no seu triunfo na cruz. Também nós entendemos que Jesus nos ensina a partir da sua oração, da sua submissão a partir da vontade do Pai. Também nós vamos aprender que esse próprio estudo, ele também aborda esse modelo da suprema liderança de Jesus. Esse modelo então que nos ajuda a sermos um líder cristão. Nos ajuda a pegar alguns exemplos, algumas características dos ensinamentos de Jesus para finalizar esse trimestre, finalizar esse ano, que esses ensinamentos trabalham em nós de forma tão clara a respeito de amar a igreja, de servir, de ajudar pessoas, de formar discípulos, de ajudar pessoas, então, nessa continuação do compartilhar das boas novas do Evangelho. Então, olhar para o perfil de Jesus é entender com clareza a riqueza do Evangelho, é entender com clareza o que é ser líder a partir desse exemplo tão maravilhoso que Cristo nos demonstra. Para você iniciar bem a tua aula, o primeiro ponto da lição, se eu já estou te ajudando, trata então sobre a natureza da liderança de Jesus. Você pode ler um texto bíblico que está então em João capítulo 3, versículo 16. Você pode perceber que a natureza da liderança de Jesus é fundamental e é fundamentada no amor de Deus. É claro, se você está chegando por aqui, aproveita e coloca aí de onde você está assistindo, o nome da tua cidade, participa com a gente nessa ministração. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a divindade de Jesus. O pastor Elias Torralbo, comentarista dessa lição, finaliza esse trimestre demonstrando para a gente que o modelo da liderança de Jesus deve ser o padrão de liderança ideal que todo líder cristão deve almejar. Então você, como crente que é líder em Jesus, deve almejar essa liderança a partir do modelo de Cristo. Jesus, ele foi um líder completo. Diferente de todos os outros líderes, nós podemos perceber que o seu caráter como pessoa é singular. Nós também entendemos que as escolhas de Jesus são então de alto padrão, conforme a vontade de Deus. Ninguém teve condições de exercer uma liderança como o próprio Cristo, mas esse é o modelo padrão que nós devemos seguir. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos perceber a divindade de Jesus. Nós entendemos a partir da palavra que ele é Senhor. Ele é criador de todas as coisas. João 1,3 diz que por causa dele tudo então passa a ter vida, porque ele gera vida. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 descreve também que ele é Senhor, que ele é Deus. Se você ler o texto bíblico de Efésios capítulo 1, versículo 4, você vai descobrir que Jesus existe antes do tempo, na eternidade ele já estava lá. E ele se fez carne e habitou entre nós. Você pode ler o texto bíblico de João 1,14. Então ele é divino, ele é Senhor. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Jesus, ele é uma pessoa única. Ele é aquele que tem o propósito de Deus sobre si. Qual é o propósito de Deus sobre si? Ele veio para salvar os pecadores. Isso faz parte da sua divindade, faz parte também da sua ação. Leia o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e João, capítulo 1, versículo 11 ao 14, você vai perceber isso. Ele é servo de Deus, ele renunciou à sua glória para estar conosco, estando conosco de tal forma, se tornando em carne, ele se fez condenação no nosso lugar. João capítulo 15, versículo 13, descreve isso para a gente. Então,
Se nós olharmos para Jesus, nós vamos perceber a singularidade da perfeição da sua obra, nós vamos perceber a sua ação como um ser divino, nós vamos perceber que no aspecto da liderança, ele é aquele que vem resgatar as ovelhas do seu pai. Nós vamos perceber que ele é aquele que procura então nos livrar e nos libertar de todo e qualquer pecado, e ele é aquele que nos ajuda a se aproximar de Deus. Nós estávamos em pecados, mas em sua divindade, em seu amor, ele então nos amou primeiro. E isso descreve então seu papel como líder. Ele vem com função, ele vem com foco. E ele realiza isso na sua liderança para a glória de Deus. Já avançando, segundo subtópico, destaca então a autoconsciência de Jesus. Segundo o pastor Elias Torralba, ele destaca que Jesus tinha plena consciência como líder, da natureza que ele tinha e do pleno chamado que Deus então lhe enviou. Você vai perceber que Jesus ele conhece o seu chamado, ele conhece a obra de Deus e ele tinha a perfeita consciência de quem ele era. Então nós sabemos que Jesus ele é Senhor. Ele sabe muito bem que é Deus perfeito e é também perfeito homem. Nós precisamos caracterizar isso aqui para vocês. Jesus é 100% Deus e 100% humano. Não é 50%, 50%, mas é 100%. No Novo Testamento nós vamos perceber que ele é conhecido como Filho de Deus. Você vai ver isso em Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, Mateus 16, 17 também descreve isso para a gente. Em repetidas vezes, nós vemos a característica sendo demonstrada no próprio batismo de Jesus, quando o próprio Deus fala de forma poderosa que ele é o Filho ao qual ele se agrada. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 7. Você vai ver essa citação de Jesus ser o Filho de Deus. Também é citado nas Escrituras que ele é conhecido como Filho do Homem. Então ele sabe quem ele é. Ele entende a natureza do seu chamado. Ele entende a responsabilidade, então, da sua liderança. A consciência de Jesus é uma consciência que traz clareza da sua natureza. Se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que por 18 vezes ele diz que ele é, ou seja, eu sou, sendo utilizado até mesmo no próprio texto de João, 18 vezes no Novo Testamento. Só em João descreve isso de diversas maneiras. 7 vezes o Senhor Jesus utiliza esse termo, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nessa visão, então, nós entendemos muito bem que Jesus, na sua encarnação, ele exerce esse papel de liderança, ele entende muito bem que ele é aquele que guia as pessoas a Deus. Nós entendemos que na sua compreensão de entender as suas limitações humanas, o próprio Cristo também entende muito bem que o seu sofrimento e a sua morte significaria muito bem a responsabilidade da restauração diante da presença de Deus. O pleno e poderoso amor de Deus é revelado então no Calvário e a gente percebe que Jesus tem essa compreensão. E, obviamente, pela palavra, o próprio Cristo sabe quem ele é e ele passa agora a exercer isso no discipulado, preparando os seus próprios discípulos para levar adiante o seu ministério, levar adiante as boas novas da salvação. Cristo tem a consciência plena do seu ministério. Ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele veio para restaurar a humanidade, através da sua morte no Calvário. Isso é o papel da liderança, ter a visão, a compreensão de exercer o seu ministério e a obra. Todo líder precisa ter a visão. Nós precisamos, então, ter a visão e a consciência da nossa missão. Para entender melhor, vamos agora para o terceiro subtópico, que destaca que Jesus tinha consciência, então, da sua missão. Ele sabia o que ele veio fazer. Segundo o pastor Elias Torralba, ele destaca que Jesus tinha clareza da sua missão. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio fazer a vontade de Deus no mundo. Jesus sabia perfeitamente o que ele veio fazer no mundo. Ele fala, por exemplo, a respeito que ele veio no mundo enviado por Deus. Você vai perceber isso em Marcos capítulo 1, versículo 38, Marcos 10, 45, Lucas capítulo 12, versículos 49 e 51. Ele tinha um conhecimento completo do seu ministério. Isso é o que o líder deve fazer, deve saber que tipo de atitude deve tomar, deve saber muito bem que o seu ministério tem um objetivo. Esse é o nosso papel como servos e servas de Cristo. Jesus tinha consciência do seu
pleno entendimento a respeito do seu relacionamento com o Deus eterno. Por exemplo, há diversas passagens bíblicas a respeito da sua missão. Você vai ver, especialmente, os detalhes da sua missão sendo descritas em João 16, 28, Lucas 19, versículo 10, João 4, 34, João 10, 11, Lucas 9, 22. O próprio Jesus, ele entendia qual era o objetivo do seu ministério: morrer em nosso lugar, se sacrificar de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele tinha a compreensão que ele é servo de Deus, servo enviado com a missão dada pelo seu pai. Isaías 53, versículo 1 ao 12, descreve isso. Um líder precisa, então, ter a visão completa da compreensão do que Deus quer fazer com ele. Todo mundo precisa entender sobre onde deve chegar. Aquele que é um verdadeiro líder precisa, então, ter o entendimento da natureza da vontade de Deus, do que Deus deseja, da compreensão do seu ministério, e isso está presente no ministério de Jesus. Ele veio, então, com um propósito, com um foco de nos restaurar e de nos levar para Deus. Avançando, vamos, então, para o nosso segundo ponto da lição. Nesse segundo ponto, nós vamos tratar sobre o modelo da liderança de Jesus. É fundamental você ler uma passagem bíblica. Você pode ler o texto de João 1, versículo 29. Lê esse texto com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico, que destaca sobre o seguinte argumento: uma liderança fundamentada no amor. O pastor Elias Torralba destaca que o amor ele é fundamental para um líder ser bem-sucedido. Um líder precisa, então, demonstrar o amor nas suas obras, na sua atitude de liderança. Um bom líder é um líder amoroso, cuidadoso com as pessoas. Jesus, ele foi um grande pregador. Ele foi um verdadeiro pastor, um líder amoroso. A forma de ensino de Jesus é totalmente diferente da forma do ensino que era propagado pelos seus dias. Jesus, ele começa a trazer uma linguagem amorosa nas suas pregações, uma linguagem entendível para as pessoas. Por exemplo, um rabino, ele já trazia uma linguagem a partir das interpretações da lei, mais complicadas. Mas Jesus, ele começa a trazer uma linguagem amorosa, trazendo então uma compreensão para a vida das pessoas, a partir das suas parábolas, trazendo uma mensagem pautada com coisa do campo. Por exemplo, ele cita a parábola do pastoreio, do bom pastor, que guarda as suas 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha perdida. Isso era comum, porque a própria visão econômica de Israel era fundamentada também no pastoreio. Os pastoreios traziam, então, uma grande contribuição. Nós vamos perceber que a linguagem amorosa de Jesus traz, então, uma plenitude a partir das suas ilustrações. Ele traz uma mensagem pautada na semente, porque o povo semeava. Ele traz uma mensagem para os seus discípulos, dizendo assim: olha, vocês vão ser pescadores, não de peixes, mas de homens. Então nós vamos perceber que Jesus, ele traz uma mensagem amorosa para descrever então a salvação. E isso descreve essa salvação alcançada então pelas pessoas. Nós vamos perceber também que a plena autoridade de Jesus é uma autoridade fundamentada no amor. Então um bom líder entende muito bem que a plena responsabilidade que ele tem é de compartilhar as boas novas da salvação. A linguagem de Jesus em seus sermões é uma linguagem clara. Se você pegar o texto bíblico, por exemplo, do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5 ao 7, você vai perceber que Jesus volta o seu olhar para os pobres, para os injustiçados, para aqueles que sofriam perseguições. Ele volta o seu olhar para aquele que é generoso, e ele traz uma mensagem muito poderosa que alcança publicanos, prostitutas, gente que estava afastada. E esse amor na liderança de Jesus está presente nas suas pregações. As suas ilustrações eram práticas e facilitavam então o entendimento da vida das pessoas. Eu espero estar te ajudando com isso. Vamos avançar agora para o segundo subtópico deste ponto, que trata sobre uma liderança sacrificial. Um dos aspectos da liderança de Jesus é o sacrifício. O pastor Elias Torralbo comenta que a disposição de Jesus em se sacrificar pela humanidade é clara no seu ministério e na sua liderança. A humilhação e o sacrifício de Cristo fazem parte da sua obra. Essa humilhação de Cristo passou por diversos estágios. Nós vamos perceber que ele foi preso, que
que ele foi levado para ser julgado pelo Sinédrio, depois foi levado para ser julgado por Pilatos, de Pilatos ele foi levado para ser julgado por Herodes, Herodes devolve para Pilatos, Jesus é julgado pela multidão, ele passa então pelo martírio, ele sofre uma quarentena de açoites, ele leva sobre si esse escárnio da multidão, ele leva sobre si o patíbulos, a cruz até o Calvário pela via dolorosa, ele sofre no madeiro, mas ele exerce tudo isso pelo sacrifício e pela vontade do Senhor como sacrifício vivo para nos restaurar. Essa característica faz parte da liderança de Jesus. Filipenses 2,8 diz que Jesus se humilhou a ser levado, a tal ponto de ser levado à morte de cruz. Marcos faz questão de dizer que Jesus foi condenado como malfeitor. Isso está registrado também em João 18, versículo 30. Jesus também, ele passou a ser condenado por uma espécie de insubordinação. Mentiras foram levadas sobre ele. Lucas 23, 2 descreve isso. Em terceiro lugar, condenaram Jesus como um agitador. Isso faz parte da humilhação dele. Em Lucas 23, 5 e 14 também confirma isso. Também acusaram Jesus de realizar blasfêmia, sendo que ele não realizou. João 19, 7. Acusaram Jesus também de sedição à queda de Roma. Isso está descrito em João 19, 12. Então, diversas acusações foram levantadas contra Jesus. E nesse sacrifício, Cristo então vai obedecendo à vontade de Deus. Ele então decide obedecer à vontade de Deus como sacrifício vivo em favor do próximo, em derramar o seu sangue em nosso lugar. Para avançar, o terceiro subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: uma liderança em favor do próximo. O pastor Elias Torralbo destaca que o ministério de Jesus nunca foi voltado para si mesmo, mas foi voltado para o próximo. Isso faz parte da característica da sua liderança. O próprio Jesus faz questão de destacar nas suas parábolas sobre a ovelha perdida e o seu papel em resgatar essa ovelha perdida. Nós percebemos especialmente que Israel é esse povo do Senhor. E o próprio Jesus, ele age como aquele bom pastor que resgata esse povo que está perdido. E resgata também os gentios que estavam distantes. Nós vamos perceber que o Senhor, ele age como aquele que está em busca do próximo, está em busca daquelas pessoas que estão afastadas. Nós vamos perceber também, conforme as Escrituras, que o próprio Jesus, ele utiliza essa palavra do pastoreio em dizer que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele se sacrifica pelos seus discípulos, ele se sacrifica por você, ele trabalha como um verdadeiro líder que cuida desse rebanho, o rebanho das ovelhas de Deus, e protege você dos lobos, que são exatamente a condenação do pecado, que são exatamente a ação do inimigo contra a tua vida e contra a vida da igreja. Como Jesus trabalha em uma liderança perfeita, genuína, para nos restaurar. Para fechar a aula e o ano também, vamos agora para o terceiro ponto, onde destaca que Jesus é um líder prático. Você pode ler uma passagem bíblica dentro da palavra de Deus que descreve especialmente quem é Jesus. Você pode descrever o texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, junto com os teus alunos, e avance agora para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que destaca que Jesus, ele é um líder próximo dos seus liderados. O pastor Elias Torralbo destaca que Jesus não esperava que as pessoas fossem até ele, mas como líder, ele é aquele tipo de líder que vai até os seus liderados. Ele se coloca à disposição. Você vai perceber que ele chama cada discípulo no seu ambiente natural, um no barco, um na pescaria, um na coletoria de impostos. Ele vai atrás dos seus discípulos e ele se aproxima das pessoas que precisavam. Ensinar o ministério de Jesus e ensinar as boas novas do reino é compreender que Jesus, ele, como Messias, ele dá o exemplo, ele ajuda as pessoas, ele vai até aquele que precisa, ele não exige das pessoas, mas ele se oferece nessa liderança. O verdadeiro líder,
é aquele líder que se coloca à disposição, é aquele líder que está junto dos seus liderados, é aquele líder que anuncia a verdade aos seus ouvintes. Jesus fazia isso. É aquele líder que está disponível especialmente para demonstrar o princípio da submissão, se submetendo. Jesus, então, ele age demonstrando a submissão, demonstrando para os seus discípulos que ele era submisso à vontade do Pai. Os discípulos também deveriam ser submissos à vontade do Pai. Jesus prepara os seus discípulos, os seus liderados, para desenvolver o ministério de plena misericórdia, da ação de Deus completa. Jesus prepara os seus discípulos, selecionando esses 12 para serem exemplos para uma geração, para marcar vidas. Então esse Jesus vai atrás de pessoas, se preocupa com o perdido, se preocupa com o caído, chama cada discípulo como convocou você também para ser discípulo dele. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre uma liderança pautada na oração. O pastor Elias Torralbo também comenta que o ministério de Jesus é fundamentado na oração e todo líder precisa ter a sua liderança pautada na oração. O próprio Jesus, ele dá o exemplo da oração. Ele age em oração junto com seus discípulos, ele ora durante o seu ministério, no início do seu ministério. Observe o texto de Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 39, Mateus 14, 23, Lucas 9, 28. Você percebe que na escolha dos discípulos, Jesus também ora e ensina os discípulos a orarem. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16, Lucas 11, 2. Então você vai perceber isso claramente dentro do ministério de Jesus. Antes da crucificação, Jesus orou. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42. Você vai perceber Jesus, ele rogando ao Pai, ele intercede pelos discípulos. Lucas 22, 32 também descreve isso. Jesus, ele zelou pela oração. Então, o ministério de Jesus é fundamentado na oração. E nós precisamos também agir em oração para a tomada de decisão, para a nossa liderança, para exercer o nosso ministério. A oração, ela contribui então para o nosso crescimento como servos e servas de Cristo. Para fechar o ano e a aula de hoje, o último subtópico, que é o terceiro, trata sobre uma advertência à liderança cristã. O pastor Elias Torralbo finaliza o ano comentando que Jesus não procurou ser popular, famoso, mas ele procurou ser fiel à vontade do Pai. Quer ter uma liderança abençoada? Tem então uma liderança fundamentada na fidelidade do Senhor. A liderança e o ministério de Jesus, ele é fundamentado na visão de Deus. Observe que ele treinou discípulos para seguir essa missão, guardando a palavra. Mateus 28, 20, fazendo então esse discipulado ir adiante. Ele teve o compromisso com seus imitadores, ele incentivou seus imitadores a seguirem então a sua vontade. Ele foi fiel à obra de Deus. Ele foi fiel também à vontade do Senhor. Ele separou seus 12 com o objetivo, então, de treiná-los para o pastoreio sacrificial. Ele preparou esses discípulos para propagar as boas novas do reino. Ele se dedicou especialmente a demonstrar a sua autoridade fundamentada em Deus. Então, toda a liderança de Jesus é uma liderança que traz um alerta para a gente, como nós precisamos copiar a própria missão que o Jesus de Nazaré dá de exemplo para a gente, como pastores. Como nós precisamos copiar essa visão para poder exercer um ministério de excelência na nossa geração, em nome de Jesus. Eu espero muito ter contribuído com você nesse trimestre, nesse ano, para a glória de Deus, exaltando a Cristo em todo o tempo. Se eu te ajudei durante esse ano e nesse trimestre, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto nessa última aula desse trimestre, junto com os teus alunos, na confraternização aí. Me marca no Instagram também, eu vou ter o prazer de repostar esse material tão bonito junto com eles. Que Deus abençoe você para a glória e honra do Senhor. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal. Toda terça ao meio-dia tem aula da classe dos jovens. E eu já estou postando o material do primeiro trimestre do CPAD de 2023. Tem coisa boa para você aqui em Cristo, para a glória de Deus. Não se esquece disso também, tá? Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Nesse final do ano, para início do ano novo. Aceite a Jesus como seu Salvador. Mude de vida. Você pode escrever aqui, eu quero Jesus, nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Como dica de leitura,
Eu não posso deixar de indicar esse texto aqui. A Liderança na Igreja de Cristo, do Elias Torralbo. Você encontra no site da editora CPAD. Faça o pedido do seu. Vale muito a pena você ter na sua coleção. E eu te aguardo por aqui na primeira lição do primeiro trimestre da CPAD de 2023, onde nós vamos estudar sobre um assunto muito interessante, separados por Deus para a santificação. Essa lição vai ser extraordinária. Então, te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Que Deus abençoe você, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.